Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Ellen do canal Finanças no Papel e hoje eu vou mostrar para vocês o que aconteceu e como foi a nossa viagem. Como eu tinha falado para vocês em um dos últimos vídeos, a gente foi para o Beto Carreiro e também foi para Pomerode, que é uma cidadezinha próxima ali de Penha, né, que é onde fica o Beto Carreiro, que é a cidade mais alemã do Brasil. É uma cidade muito bonitinha. Quem tiver a oportunidade de conhecer, vá, tanto o Pomerode como o Beto Carreiro, com criança e sem criança. O Beto Carreiro, assim, é mesmo, já comparando, né, a Disney do Brasil. Quem tiver oportunidade, gente, vai, porque, assim, é um sonho para todo mundo, criança ou adulto, tá? Então, vamos lá. O que aconteceu lá na nossa viagem? Eu vou mostrar para vocês aqui, então, quanto foram os gastos com os ingressos do parque e quanto a gente gastou de acomodação, né? Os lugares que a gente ficou. A gente ficou em Airbnb, porque é um custo muito menor. Você fica num lugar ótimo. Pelo menos assim, as duas experiências, 3 agora, né? Experiências que a gente teve com o Airbnb sempre foram muito positivas. Então vamos lá. Os ingressos do parque eu comprei para 5 pessoas, né? Que fomos nós 3 de casa, minha mãe e minha sogra. Então foram 2 dias de parque para 5 pessoas. O valor ficou em R$ 1.202,50. Aqui tem uma opção de usar um cupom de desconto para 10% de desconto, que daí eu teria, no caso, R$ 120 de desconto. Era um bom desconto, mas fazendo pelo site do Melios, pelo aplicativo, na verdade, né, do Melios, que é um aplicativo de cashback e tudo mais, ele dava um ponto por real. Então, um ponto não, acho que foram 2 pontos por real. Isso mesmo, 2 pontos por real. Então, no caso aqui, esses 1.202 eu consegui multiplicar em pontos. Então, eu ganhei 2.400 de pontos, tá? Então, eu tenho agora esses pontos lá, que a gente pretende usar para uma viagem futura, esses pontos, né? Dá para transferir para companhias aéreas, aquele negócio de milhas e tudo mais. Eu não entendo muito bem disso. Eu quero pesquisar mais, né? Entender mais sobre isso. Mas a gente já tem alguns pontos em companhias aéreas, no Livelo, que também é uma opção de ganhar pontos. Agora eu não lembro se eu comprei esse pelo Melios ou pelo Livelo, gente. Mas é uma das duas. Se vocês colocarem no Google, vocês conseguem mais informações sobre. Se vocês quiserem, eu posso vir explicar mais como que funciona cada um desses 2 sites e aplicativos, né? Mas eu sei que eu multipliquei esses pontos por 2. Então, eu optei por comprar por essa forma de pagamento, sem ter esse desconto, porque como ele acaba sendo um cupom também de desconto, né, para você optar para ter esses pontos, eu não conseguia usar esse valor de desconto de 10%, então eu tive que escolher entre os 2, e eu optei pelos pontos, porque vai ser usado numa próxima viagem. Achei que o custo-benefício seria melhor para mim, né, então acabei comprando isso. Vamos lá então, foi então 1.220, 2 dias de parque para 5 pessoas. Esse valor eu parcelei no cartão, em 4 vezes. O Airbnb que a gente ficou para ficar no parque, né, em Penha, foram 3 diárias, né, para 5 pessoas. Todos aqui vai ser para 5 pessoas, tá? E o valor que a gente pagou para essas 3 diárias foi R$ 615. Eu achei um valor extremamente bom, muito bom mesmo. O lugar que a gente ficou era 15 minutos do parque andando, de carro seria menos, óbvio, mas eu preferi esse porque a gente já foi a pé, né, os 2 dias, para economizar no estacionamento, porque o estacionamento antecipado acho que é R$ 60 a diária lá no parque, e para comprar na hora, se não me engano, é 70. Então, eu economizei R$ 140, né, vamos dizer assim, e era muito pertinho, dava para ir tranquilo, ir e voltar a pé. Então, foi 615, 3 diárias. Esse valor eu fiz em uma vez no cartão e eu comprei antecipado. Eu comprei bem antes da viagem, acho que uns 2, bem antes não, né? Não foi tão antes assim, foi uns 2 meses antes da viagem. Então, é um valor que eu passei no cartão, mas eu já paguei. Agora em Pomerode, o Airbnb, eu reservei um pouco em cima da hora, vamos dizer assim. Quanto mais antecedência você faz, mais barato ele fica. Então, eu fiz assim muito próximo da data, cerca de 2 semanas antes. Então, eu paguei por uma diária. A gente só passou... Na verdade, a gente não ficou nem um dia todo lá. O check-in era a partir das 4 da tarde e o check-out, né, pra sair,
era até às 11 da manhã. Então a gente acabou não ficando o dia inteiro lá. A casinha era um doce, uma belezinha. A casa de Penha também, um apartamento, na verdade. Tava tudo organizado, muito limpo, muito... Sim, era uma casa, você se sente em casa, em qualquer um dos lugares. Geralmente os Airbnb, pelo menos os que a gente já passou, foram impecáveis. Só que eu peguei um pouco em cima da hora. Então vocês podem ver, ó, pra uma diária que a gente nem ficou um dia todo, já foi R$ 252. Então assim, quanto mais antecedência você conseguir fazer, melhor. Esse eu passei em uma vez um cartão e vai vir cobrando esse mês. Ainda não paguei, tá? E o ingresso do parque, que é esse aqui do Alice Park, que é um local lá em Pomerode, é tipo um parque. O que tinha de atrativo nesse aqui, que foi o que a gente quis ir nele? Tem uma área de gelo. Então a gente foi nessa área de gelo. Se eu conseguir, eu vou deixar alguma foto aqui pra vocês, mas eu não vou garantir porque eu não sou muito boa com os vídeos, vocês sabem disso, né? Mas se eu conseguir, eu deixo alguma fotinho de lá pra vocês verem. E a gente foi nesse parque de gelo, é muito legal também, se vocês conseguirem. Assim, a cidade é um docinho, é muito bonitinho, parece que você tá em outro país de verdade, muito organizado. Santa Catarina, assim, a gente acabou passando por outras cidades, assim, que a gente entrou de verdade. Foi só em Itapema, que é ali próximo também. As cidades são muito próximas uma da outra, 40 minutos, uma hora, entre uma cidade e outra, que a gente entrou de verdade na cidade foi só em Itapema. Mas que a gente pôde perceber, conversando com as pessoas, é que lá é tudo muito organizado, muito limpo, as pessoas são muito educadas. Sim, pra mim eu teria ficado por lá, não teria voltado embora. Mas foi isso. Então, quem tiver oportunidade de novo, só vai. Então, o ingresso lá foi 365 também, né? Uma entrada, né, pra todo mundo. O que tem de diferente aqui é que a gente comprou uma entrada diferenciada pra nós três aqui de casa, pra ir num brinquedo específico lá que pagava a parte. E esse valor eu paguei no Pix. Por que eu tampei com o Pikachu aqui do meu filho? Pra fazer um suspensezinho pra vocês. O que pegou na gente nessa viagem? A alimentação. O que foi o nosso problema? Eu calculei já, calculando gastar bastante em alimentação, que a gente ia ter um custo de mais ou menos R$ 600 pra comer no parque, alguma coisa que a gente sabe que é caro. A gente tinha certeza que a gente ia precisar comer alguma coisinha, etc. Porém, a gente levou algumas coisas pra cozinhar, deixou pra comprar uma carne, alguma coisa lá, pra fazer alguma janta, algo assim. Só que na casa de Penha, no apartamento, o fogão não quis funcionar. Só que a gente só foi usar o fogão à noite. Então eu não quis falar com a dona do Airbnb, porque ela, depois que eu falei, ela foi muito rápida em me responder. Falou, não, mas eu já troco pra você. Eu falei, não. A gente já tava saindo, né? Eu só deixei pra falar pra ela na saída, porque no primeiro dia, né, que a gente foi usar, já era tarde, bem tarde, quando a gente foi tentar usar, então não adiantava eu querer que ela trocasse um fogão quase 11 horas da noite, né? Ou fosse resolver esse problema. Então, a alimentação foi, assim, o ponto que desmoronou a gente, vamos dizer assim, financeiramente, né? A gente aproveitou muito a viagem, foi tudo muito bom, mas essa parte acabou descontrolando um pouco do que a gente tinha planejado. Eu sabia que podia gastar um pouco a mais, mas vocês vão entender o porquê. A gente gastou em alimentação, na verdade aqui eu esqueci de somar esse valor, mas é na faixa de R$ 1.400. Foi mais que o dobro do que eu imaginei gastar. Não vou dizer que a gente ia gastar 700, foi o dobro. Então, a gente teve que comprar coisas pra comer, etc. O fogão não funcionou no primeiro dia. No segundo dia, no primeiro dia que a gente chegou, né? No segundo dia, foi o primeiro dia de parque. Então, eu tava, assim, muito ansiosa e tudo, queria ir pra lá. E eu não lembrei de falar de fogão pra dona da casa, pra ela poder resolver isso durante o dia pra gente. À tardezinha, no parque, a minha sogra teve muita febre e passou mal. E a gente acabou indo pro hospital com ela. Então, eu não lembrei de novo de resolver fogão com a dona da casa. Também já ficou tarde, etc, tudo. Acabamos não resolvendo, tivemos que comprar comida. Então, por conta disso, o nosso custo de alimentação subiu bastante. A gente não pretendia ter usado tudo isso, mas deu tudo certo, assim. Muita coisa a gente passou no débito, no Pix também, naquele valor do último vídeo que eu mostrei pra vocês. De R$ 1.600 que a gente tinha passado muita coisa no Pix e no débito. A gente tinha levado dinheiro, né, que foi R$ 500 daquele valor. A gente tinha deixado pra usar no Pix mesmo, no débito, né, pra alguma emergência. E acabou que usou isso, usou o cartão também. Então, assim, um custo que eu pretendia não ter,
pro próximo mês, né, em cartão, ele aumentou muito. No dia que eu fizer o check-in de gastos da semana pra vocês, eu vou especificar isso tudo bonitinho, direitinho, e aí vocês vão perceber o que aconteceu. Em combustível, a gente já sabia mais ou menos quanto ia gastar. Deixa eu botar o Pikachu pra cá. Que foi 712 praticamente, né, reais. E era mais ou menos isso que a gente já tinha visto. Tem um aplicativo muito legal, chama Qualp. Vou escrever aqui pra vocês. Qualp.com. Acho que é .br, não lembro. Você coloca lá o seu destino, né, onde você tá saindo, o seu destino. Coloca qual carro você tá usando, moto, carro, caminhão. Quanto mais ou menos é o valor do combustível que você vai usar. E quanto o seu carro faz com 1 litro. Mais ou menos isso. E ele faz todo o cálculo. Lá é muito bom porque mostra os pedágios que você vai passar. Aí ele mostra caminho, rota eficiente, rota curta, rota sem pedágio. Então é um aplicativo muito legal. E por lá a gente sabia mais ou menos que ia gastar isso de combustível. Então ficou dentro do ok. Então, para resumir tudo que eu já falei demais, o vídeo já ficou longo. A gente gastou com tudo na viagem por volta, né? Porque pode ter sido alguma coisinha pro meio ainda que ficou no cartão que eu não consegui identificar. Mas a gente gastou R$ 4.528,50. O que eu tinha deixado planejado, né, mais ou menos, era que a gente ia gastar por volta de 3.800, 4.000. Então a gente gastou um valor a mais. Não é um valor assim muito expressivo, mas é um valor a mais. É uma viagem muito proveitosa. De novo, eu sei que eu tô sendo repetitiva, mas quem puder vá, faça. É muito legal. É uma coisa assim, uma memória mesmo que você vai criar, viver experiências, né? Que eu sempre vejo e acredito muito nessa frase mesmo, né? Que o que você vai levar daqui não são as coisas que você tem, e sim as experiências que você viveu, as pessoas com quem você teve. Então, assim, viver, claro que com responsabilidade, sem se afogar em contas e tudo mais, mas viver mesmo a vida, ver tudo aquilo que tem pra gente viver, porque eu acho que ficar assim nessa rotina é bom, eu gosto de rotina, mas eu acho que fugir dela às vezes é muito importante pra gente, pessoal e como família. Então, pessoal, hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Se vocês quiserem alguma informação, quiserem que eu explique alguma coisa mais específica da viagem, sobre o parque, sobre qualquer coisa que eu falei aqui hoje, vocês podem me chamar, fala no comentário, deixa o joinha pra mim se vocês gostaram. Se não gostaram, me escreve pra mim, olha, Ellen, pode melhorar isso, fala assim ou não fala assim, fala mais, fala menos, tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo e tchau, tchau.